pessoal do YouTube, aqui seu amigo Powermaf. E hoje é dia especial, dia de festa, festa. Uhul! São 300 vídeos no ar. E a comemoração desses 300 vídeos, quero agradecer de coração a você que está assistindo, você que faz a alegria do Powermaf, você que curte, comenta, dá aquele like, tanto no Facebook como no YouTube, dá aquela força. Fico bastante satisfeito que você esteja aqui comigo e vamos pra frente. Esse vídeo especial vai ser uma viagem aí nos meus games portáteis. Vou tentar colocar mais ou menos na ordem cronológica, mas não vai ser cronológica porque tem muito game assim que você não conhece. Então vamos mostrar aqui algumas coisas. Na minha lembrança, o primeiro game portátil que eu tive realmente foi Game Boy mesmo, isso, Game Boy branco tijolo. Era o primeiro game que eu tive acesso mesmo. Não estava nem na escola Senai ainda. E é claro, Game Boy. Aí temos o Game Gear. Game Gear aí da Tectoy, da Sega, papapilha, mas é muito bom, eu gosto bastante. Sempre terá lugar aí na coleção. Esse aqui eu não cheguei a ter ele na época, né, da infância, mas é muito peculiar, né, o Pokémon Mini. Pokémon Mini é como um Game Watch. E dizem que é o game aí portátil aí, menor game com cartucho, que ele tem um cartuchinho. Deixa eu soltar aqui. Tem um cartucho que você pode trocar. Bem interessante, bem peculiar. O pessoal vai me cobrar muito por reviews. Tem muito game aí que eu tenho e não tem um review dele. Logicamente no tempo da escola Senai, muitos games assim, o game de bolso, né? Igual esse daqui do quadro. Eu sei que ele está desativado, né? Já cumpriu o papel dele. Eu achei ele numa feira. Dá pra ver, produção? Que é o tipo game e relógio. Game de pontuação. Nesse tempo eu estava no colégio Senai e era muito popular esse tipo de game. O pessoal tinha de vários tipos, vários modelos. O pessoal tinha da Nintendo, o pessoal tinha do Paraguai. Era bem bacana, o pessoal tinha o minigame da Cas também. Coisa bem bacana, era um tempo diferente. Aí passando ainda no Game Boy, né, temos aqui Game Boy Color, com certeza. Eu também tenho aqui, passando no Game Boy Color. Esse aqui é da China, esse aqui é recente, esse aqui é diferente do Game Boy Color normal, porque esse aqui a tela ela é uma tela iluminada. São muitos consoles. Vamos continuar aqui na série do Game Boy. Esse aqui é um Game Boy Advance SP. Esse é o primeiro modelo dele, né? Que tem o 101 e o 001. Esse aqui é da temática da Nintendo, né? Igual o Nintendo 8 bits. Também brinquei bastante. Esses consoles, a maioria deles eu carreguei no bolso em algum momento aí da vida. Coisa assim muito nostálgica pra mim, assim, tá mostrando pra vocês. Vou mostrar uma coisa aqui mais peculiar. Esse aqui é meu Mega Drive de bolso. Esse aqui é um aparelho
Mega Drive com cartucho de verdade, um cartucho de Mega Drive. Ele até tem uns jogos na memória, mas o quente é você jogar no cartucho, né? Que graça vai ter? Cartucho, Game Boy. Game Boy não, Mega Drive. Tô com Game Boy na cabeça porque eu tô com outro Game Boy aqui pra mostrar. Aqui. Esse aqui também é um Game Boy Advanced. Esse também é um Game Boy Advance da China, com tela luminosa, bem interessante, bem bacana. Eu tive o Advance normal na época, eu trabalhava na empresa. Joga onde tem sol, não tem como, não tem condições, mas é bacana. Tudo é ótimo. Na sua época cada um teve a sua luz, né? Teve seu brilho. Vamos mostrar mais consoles. Esse aqui, Tectoy, que é o também Mega Drive de bolso. O pessoal coloca jogos na memória aqui também, né, no cartão SD dele. Tem esqueminha. Tem se vai fazer mais coisa com ele, eu não sei. Se você jogar Mega Drive nele, tem gente que diz que tem outros emuladores, dá pra fazer outras coisas. Mostrando aí mais um game meio peculiar. Esse vocês vão gostar bastante. Isso é uma coisa muito discreta, tá, gente? Você que quer manter na descrição, você pode estar na fila do banco jogando um desse. Nintendinho portátil. É a mesma coisa do Mega Drive. O Nintendo, esse da Ape Skin. É o cartucho 72 pinos. Não é montagem, não é enrolação. O pessoal vai pedir muito review, pode ter certeza. Você vê que o game que ele não tem aquela alça é porque ele não tem mesmo uma abertura, senão eu colocaria uma alça nele. Então aqui passando os consoles um pouco mais modernos, né? Temos aqui o Jingle. Jingle é um console bem versátil aí, saiu da Dynavision, saiu da China. Esses dois que eu tenho são da Dynacom. Inclusive eu fiz até uma gracinha aqui, isso aqui não é original, né? Peguei, troquei as teclas aqui para ficar diferenciado. É um game bem bacana, um game muito leve e muito versátil também. Ele emula vários sistemas aí antigos, algo que quem coleciona portáteis vai gostar de ter, gostaria de ter com certeza. Assim como o Letco. O Letco ele é praticamente como o Jingle, né? Ele tem a mesma função praticamente. Você vê que é um pouco maiorzinho, né? Tem uma tela um pouco maior. E o diferencial dele é que ele tem avulso controles. Você pode jogar ele como console também de mesa. Você liga os controles nele e pode jogar tanto na tela, como pode também fazer a ligação aqui e ligar na TV. É uma coisa bem interessante, assim, se você estiver numa viagem, por exemplo, você pode levar, ficar com seus amigos. É algo bastante peculiar, bastante interessante. Vamos lá, mais consoles. Coleção de Nintendo DS. Isso aqui é Nintendo DS Lite. Bem bacana. Esse aqui tá zero bala. Joguei muito Nintendo DS também. Nintendo DS, né, Nintendo tá faltando colocar, preciso colocar a alça nele, não sei porque eu não coloquei ainda. Esse é verde limão. Bem interessante. Aqui é Nintendo
também DSi, esse aqui tem história. Esse aqui eu contei no Golden Item, né? Tem o vídeo do Golden Item. Esse aqui é o Nintendo DSi LL. O game ele veio do Japão pra minha mão. O senhor lá da empresa que comprou pra mim no Japão, pedi pra ele trazer pra mim, veio na mala do cara. Vamos sair um pouquinho da Nintendo. Vamos pra PSP. PSP eu tenho bastante, vou falar a verdade. Esse aqui ele é um shell. Também esse aqui eu vou te contar. Esse aqui cair no chão escangalha tudo. Esse aqui é o modelo. Bom, vocês identifiquem aí, por favor. Esse é o 3000, não é? 3000 ou 2000? 2000, lembrei. 2000. Inclusive esse foi um console que por muito tempo eu joguei. Praticamente 8 anos. É isso aí. Esse aqui. Esse aqui eu joguei 8 anos. Lógico que não com esse shell. Mas ele trabalhou pra mim 8 anos. Mais ou menos. Também PSP, aparelho muito versátil, muito interessante. Aqui temos aqui o PSP 1000. Um pouquinho diferente. Temos de PSP, a gente tem review, tá? No canal. Esse aqui é outro acabamento, é outro material. E o modelo 3000, esse aqui eu tive a felicidade de conseguir a câmera. Comprei no fechado aí o aparelho com alguns jogos. Aí ele veio com a câmera dele. A câmera é um acessório. Na época era interessante porque não tinha fotografia digital. Assim, tava bem no começo, as câmeras eram muito caras. E realmente é uma câmera muito cara essa daqui para comprar. Você vê que a diferença de peso ela é imensa, do 3000 pro 1000. Praticamente acho que umas 100, 120, 150 gramas acho de diferença, pode ter certeza. Nintendo 3DS. Quando saiu o Nintendo 3DS eu adquiri. Esse aqui é o que hoje tá na mão do meu filho. É bem interessante, bem bacana, né? Me traz bastante lembrança do tempo dos encontros, dos meetings, né? E logo saiu o 3DS XL, né? Esse aqui ele tá com uma case, coloquei esse adesivo aqui da Umbrella, ficar mais diferenciado, mas ele é azul, né? Os games que tem case assim próprio, normalmente eu costumo comprar. Bem bacana, bem legal. Aqui temos logicamente o New 3DS também. Tá com case também. Esse é o atual. Os outros vão ficando para trás e a gente vai colecionando. Vamos mostrar outra coisa peculiar, não podia deixar de mostrar. Também muito discreto. Esse aqui chama-se... é igual... é o Super Nintendo portátil, né? O nome dele é Pocket Family. Que é igual o outro famoso, né? O Superboy. O Superboy eu tive, mas o meu deu defeito. Aí eu não aguentei e tive que comprar outro, não tem jeito. É Super Nintendo portátil de cartucho. Bacana, legal. Show. Engraçado que eles não têm a abertura para colocar a alça, por isso que eu não coloquei. E finalizando, minha filha tem o 2DS, mas como é dela, então eu não mostrei aqui.
devia ter pegado emprestado, quem sabe. E PS Vita, esse é o meu PS Vita. PS Vita branco, bonitão, bem bacana, bem legal. Bom pessoal, agradeço demais a oportunidade de estar mostrando aí minha coleção de portáteis. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agradeço demais aí a vocês estarem assistindo esse senhorzinho, esse velhinho aí dos games. E vamos em frente. Você pode sugerir, você pode comentar, pode dar o seu like. É isso aí. Agradeço demais a todos a presença. Um forte abraço do seu amigo Oemar. E fiquem todos com Deus.